Após 2 rodadas completas de Copa do Mundo de Clubes, me senti na obrigação de vir aqui comentar sobre o desempenho absurdo das equipes brasileiras na competição. Cara, os jogos que vimos até o momento foi excelente para abrirmos os olhos sobre o nosso futebol, e mostrou que a diferença para o europeu não é tão grande quanto imaginávamos. O impacto do futebol europeu sobre a nossa mente fez muita gente acreditar que os clubes brasileiros não tinham a capacidade nem de vencer contra um Brighton ou Newcastle da vida, mas esse campeonato nos mostra que a realidade é outra. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, chegou a dizer em entrevista o seguinte: existe uma elite no futebol onde 8 ou 10 clubes fazem parte. Tirando essa elite europeia, eu acredito que o futebol brasileiro está no mesmo nível do segundo escalão europeu. Ou seja, seguindo essa linha do Felipe Luiz, existe ali uma prateleira com clubes como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern e até o PSG, que realmente são os melhores clubes do mundo de forma inquestionável. Mais qualidade técnica, intensidade e entrosamento. São realmente superiores. Porém, os brasileiros não deixam a desejar em nada contra um Atlético de Madrid, Chelsea ou Dortmund. Temos a total capacidade de competir contra esses times. Não existe disparidade de nível. Na internet, vi pessoas comentando e fez total sentido para mim, de que dirigentes europeus que são contra esse torneio, têm esse pensamento muito ao fato dessa exposição. A Copa do Mundo de Clubes mostrou que os jogadores do futebol sul-americano valem mais do que o mercado apontava antes, e que a diferença para os jogadores do futebol europeu é menor do que antes também. Como o ditado mesmo diz, a gente sempre vê a grama do vizinho sendo mais verde que a nossa. A tal da mística do futebol europeu e da Champions League e a Liga Milionária que é a Premier, nos fez pensar que o futebol deles é diferente do que é praticado aqui no Brasil. Eu não vou ser oportunista e emocionado, e quero esclarecer que não estou jogando futebol europeu para baixo. Todos sabemos que o nível é altíssimo. A grande questão em si é que a diferença para o brasileiro é bem menor do que acreditávamos. Acompanhando programas esportivos, vi uma fala muito interessante do Luiz Felipe Freitas da Cazé TV em um dos programas. Ele disse que não queria viver num mundo onde o Flamengo não tem a capacidade de vencer o Chelsea. Pois bem, vimos a história acontecer. O Flamengo jogou contra o Chelsea e controlou a partida inteira, apesar da equipe inglesa ter terminado o primeiro tempo vencendo por uma infelicidade do lateral Wesley. O rubro-negro foi superior durante todo o jogo, e ganhou por 3-1 sem perder o controle em nenhum momento. E não existe nenhum asterisco para se colocar no jogo. O Chelsea é um clube de G4 do campeonato inglês, e atual campeão da Conference League. Não é qualquer um. Vale lembrar também que eles jogaram a partida contra o Flamengo com total seriedade. Não estavam tratando como uma partida amistosa. Todos os méritos estão do lado do Flamengo. Sempre que um brasileiro ganha um jogo no Mundial, gostam de ficar inventando justificativas para aquilo acontecer e diminuir a vitória ou o desempenho. Na primeira rodada, o Palmeiras amassou o Porto, mas não conseguiu marcar o gol. A justificativa colocada é que esse era o pior Porto da história, e mesmo assim não conseguiram vencer o jogo. Tudo bem. Aí foi a vez do Fluminense enfrentar o Borussia Dortmund. Novamente um 0-0 com um amasso gigantesco da equipe brasileira. Uma superioridade total. Aí a desculpa foi de que o Dortmund não está levando a sério o torneio. Acredito que todo esse papo caiu mesmo com a vitória gigantesca do Botafogo. O Glorioso foi enfrentar o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. Vinham de um 3-0 na final da Copa da França, um 5-0 na final da Champions League contra a Inter de Milão, e um 4-0 na estreia do Mundial contra o Atlético de Madrid. O Botafogo de Renato Paiva deu um verdadeiro nó tático no PSG. Não tinham medo de ficar com a bola, se doaram totalmente no jogo e criaram suas chances. Foram literalmente melhores que o Paris no que foi proposto taticamente para a partida. Cara, não foi só uma simples vitória. Foi uma conquista gigantesca para o Botafogo e para o futebol brasileiro. Venceram o campeão da Champions não por sorte, mas porque foram melhores no jogo. Novamente, não existe nenhum asterisco para se colocar nesse jogo. Tudo bem que o PSG começou a partida com um time misto, mas jogaram toda a partida com seriedade, e o técnico Luiz Henrique acionou todos os titulares no início do segundo tempo.
Mesmo assim não conseguiram ser superiores ao Botafogo. O próprio técnico Luiz Henrique chegou a dizer depois do jogo que o Botafogo foi a equipe que melhor soube se defender contra o PSG na temporada. Jornais de todo o mundo comentaram sobre o amasso da equipe brasileira. Cara, estou achando incrível o que vem acontecendo nesse Mundial. É muito bom ver os clubes brasileiros jogando da forma que gostam, sem medo dos europeus. Não vi ninguém abrindo mão da sua forma de jogar, e todos estão tratando a competição da forma que merece. Todos os jogos com o foco e atenção que merecem. Não é à toa que todos estão na liderança de seus grupos. Outra coisa legal vem da torcida. Parece que nesse Mundial, todos estão abrindo mão da rivalidade e fechando com os clubes daqui. Não se trata de um Flamengo contra Chelsea, Palmeiras contra Porto, Fluminense contra Borussia ou Botafogo contra PSG. Se trata de América do Sul contra Europa, e chegou num ponto onde a maioria está torcendo até a favor de argentinos. É todos contra os europeus. Todo mundo fechou com isso. A energia está excelente. A criação desse torneio foi uma das melhores coisas que a FIFA poderia ter feito. Não é à toa que é sucesso de audiência em todo o mundo. Outra discussão que eu vi rolando na internet é sobre uma comparação com a Copa do Mundo. A forma que a torcida se fecha. Parece que as torcidas de clubes estão muito mais unidas entre si do que se unem pela seleção brasileira, e novamente fez total sentido para mim. Estamos sempre vendo jogadores do futebol brasileiro, e criamos uma relação ali com eles. Estamos acostumados a vê-los jogar toda semana ou até a cada 3 dias, e uma simpatia é criada dali. Já a seleção, parece que não nos representa do mesmo jeito. É de uma instituição corrupta, e cheio de jogadores que nem vemos jogar. Cara, eu acompanho o futebol europeu e sei que muitos de vocês também, mas nesse cenário que vivemos, onde um jogador completa 18 anos e já vai para a Europa, antes mesmo da torcida conhecê-lo direito, não se cria uma representatividade por aquele cara. A relação entre torcida e jogador não se forma. Isso que eu digo não é nem sobre grandes jogadores, mas sim de forma geral. Vendo Flamengo e Botafogo jogarem, tenho certeza que as torcidas se sentem muito mais representadas por um Cuiabano ou Léo Pereira nos clubes, do que por um Rodrigo na seleção. Por isso acho muito importante esse tempo que os atletas passam no nosso futebol. O próprio Neymar optou por ficar no Brasil até os 21 anos, e virou um herói para o povo brasileiro. Em geral, estou achando muito boa essa Copa do Mundo de clubes, pois serviu bem para valorizarmos o nosso futebol. O torcedor brasileiro tem o costume de jogar o futebol do próprio país para baixo, mas agora estamos vendo que não estamos longe do europeu. Espero que agora a CBF saiba valorizar melhor o grande produto que possui, para que a liga siga numa enorme crescente. Mas e aí? O que você vem achando do Mundial de Clubes e do desempenho das equipes brasileiras até o momento? Deixe aí nos comentários, e comente também qual brasileiro você acha que vai mais longe na competição. Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Somos um canal novo, que promete muito conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e vou ficando por aqui. Forte abraço!